Boa tarde, povo querido aí do grupo de Vitória da Conquista, né? Nosso grupo aí no WhatsApp. Então, eu disse que ia falar um pouquinho desse tema de que o corpo não mente. Em PNL, nós precisamos entender toda a parte linguística, né, a qual o cérebro acessa através da nossa mente, dos nossos órgãos do sentido, para construir as nossas programações. E no vídeo anterior eu já tinha falado um pouco sobre isso, que a linguagem ela não é somente verbal, ela é também não verbal, né? E a linguagem não verbal captada pelos órgãos do sentido, ela é repassada pelo corpo como um todo. E o corpo não mente, né? Foi a frase que eu coloquei aí perguntando se você já tinha ouvido essa frase. Então tem um teórico em especial muito interessante que traz pra gente um aprofundamento desse construto teórico que é tão importante para a PNL, para a programação neurolinguística, né? O nome desse teórico é Paul Ekman, e Paul Ekman se interessou muito em pesquisar como as pessoas comunicavam suas emoções básicas. Alguns autores falam de 5 emoções básicas, tem autores que falam de 7 emoções básicas, enfim, mas aquelas que são as emoções básicas: alegria, tristeza, nojo ou asco, raiva, enfim, nessas emoções, surpresa, as emoções primordiais. Como que as pessoas comunicavam isso? E ele fez uma pesquisa muito ampla, onde ele verificou nos diversos povos, inclusive comunidades que não tinham contato com a cultura moderna, né? Os povos aborígenes na Austrália, enfim. E ele observou que, independente da cultura, as pessoas expressavam as emoções básicas através dos mesmos músculos da face. Na verdade, o corpo inteiro expressa, né? Mas a face, como está muito exposta, né? Ela expressa isso muito claramente. Então, quando uma pessoa sente ou alegria, ou tristeza, ou raiva, ou asco, ou surpresa, né? Que eu falei de 5 emoções básicas, mas a gente pode acrescentar mais 2 aí, como eu disse, tem autor que acrescenta. Quando a pessoa sente essas emoções basais, ela mexe os mesmos músculos da face, independente se está no Japão ou nos Estados Unidos, ou um grupo que pertence a uma tribo que não tem exposição com a cultura moderna. Não é interessantíssimo isso? E nesse sentido, o corpo não mente, porque o corpo expressa através da musculatura o que nós internamente estamos processando. E olha, às vezes nós nem percebemos que sentimos, por exemplo, nojo de alguma coisa. Mas o nosso inconsciente, que captou uma sensação de asco, de nojo, ele joga isso para fora através dessa expressão. Existem as macroexpressões, que é quando os músculos se movem num movimento mais expansivo e dura um tempo maior. Então, a emoção de alegria, eu dou uma gargalhada, então os músculos da minha face, eles ficam por um tempo mais prolongados naquele movimento, que é um movimento que expressa a alegria profunda e verdadeira. Mas também podem existir as microexpressões faciais, que é quando esse músculo se move expressando essa emoção, mas ele faz isso de uma forma bem pequenininha, ou seja, você tem que ter uma percepção muito grande para entender que o músculo está se movendo, e ele faz isso numa fração de segundos. De maneira que quem se torna especialista em entender o movimento desses músculos da face consegue, inclusive, saber se as pessoas estão sendo verdadeiras ou não. Porque alguém vira para você e fala assim: nossa, tô amando. Essa minha face expressou qualquer coisa, menos a ideia de estar amando. Entender como que o corpo comunica as suas verdades, né, ou as verdades profundas da alma, é algo imprescindível para quem lida com gente, independente de qual seja a sua profissão. Se para sua profissão é importante você saber as verdades do indivíduo, então entender da comunicação do corpo é muito relevante, mas você pode chegar a se tornar um perito que vai reconhecer as chamadas microexpressões faciais. Gente,
Isso aqui é um pouquinho, né, do que a gente trata no curso de programação neurolinguística, é um dos temas que são tratados, né? O Paul Ekman não é que ele trabalhe com PNL, mas a PNL, como ela bebe na fonte de várias ciências, né? Então esse teórico, ele traz pra gente elementos muito interessantes. Para quem gosta de filmes, seriados, tem um seriado cujo personagem principal, ele está interpretando justamente, ele está personificando o Paul Ekman. O seriado se chama Lie to Me, Minta para mim, né? E esse seriado, ele tem 4 temporadas apenas, e esse personagem principal é um estudioso desse tema, né, de como as emoções são repassadas pelas expressões primordialmente da musculatura da face, mas também pelo corpo como um todo, pelos outros músculos do corpo. E tem uns episódios muito legais de como ele desvenda muitos mistérios através da utilização dessa ciência. Nós, psicólogos, que trabalhamos com técnicas projetivas gráficas, também atuamos nesse sentido. Porque quando uma pessoa gráfica, né, tá usando a mão, quando uma pessoa faz um desenho, quando uma pessoa faz uma pintura, a própria letra, né, faz a grafoanálise, a análise do grafismo da pessoa. Então, todo e qualquer desenho feito pela mão, você está usando essa musculatura, né, do braço como um todo, a musculatura, né, da motricidade fina dos dedos. E ao desenhar algo ou ao escrever algo, você está colocando ali a sua personalidade. E como o músculo não mente, como o corpo não mente, um psicólogo que estuda técnicas projetivas vai entender muito da sua personalidade através da sua letra, através dos seus desenhos. Bom, isso foi um pouco do que eu quis trazer para vocês hoje. Vou aproveitar e colocar uma imagem aqui também no grupo que mostra um pouquinho dessas emoções primordiais sendo expressas, né, através das musculaturas da face. Aí tem aí as marcações de quais são os músculos que estão se movendo para cada emoção. E a imagem colocada é do ator que representa Paul Ekman no seriado Lie to Me que eu falei, tá bom? Espero que vocês tenham curtido esse tema que eu trouxe hoje, né? Que minimamente em forma de curiosidade possa te aguçar para entender mais sobre como compreender a comunicação não verbal e como aquele que a compreende tem um diferencial na vida profissional e na vida pessoal. Beijo grande, fiquem com Deus.